Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, compartilhando um conteúdo sobre vendas com você. Ontem eu tive o privilégio de participar de uma live de um projeto muito bacana chamado Geração de Renda, que está no YouTube. E nesse projeto eu tive a oportunidade de ali responder várias perguntas que as pessoas faziam sobre vendas. E teve uma pergunta que me foi feita que eu gostei muito dessa pergunta e vi ali como realmente existe uma limitação, muitas vezes, na visão das pessoas sobre o que é venda, sobre o que de fato é vender, né? Então a pessoa me perguntava assim: como que eu posso fazer, como que eu posso ampliar as minhas vendas se eu não tenho dinheiro para fazer propaganda, né? E aí eu me dei conta que a pessoa, naquela pergunta, ela reside em uma confusão entre propaganda e venda, né? Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra, embora uma propaganda pode gerar uma venda, ela pode trazer um cliente, né? Mas não esse é o fim da propaganda. A propaganda, em geral, ela tem um objetivo bastante amplo, né? Ela tem o objetivo de construção de marca, ela tem um objetivo de fazer realmente se fazer presente, de construir realmente a imagem daquela instituição, daquela empresa, daquela marca, enfim. Ela tem múltiplos objetivos. Eu não sou publicitário, mas eu poderia dizer aqui muitos objetivos e um deles é vender, né? Então, assim, e geralmente uma empresa, quando ela começa, ela não tem verba de propaganda, né? Ela não tem, ou se ela tem uma verba de propaganda, ela não é uma verba significativa, que de fato chegue a construir realmente a marca, ou seja, chegue de fato fazer uma grande construção. Então a verba de propaganda no começo ela é tímida. Então como é que um empreendedor ele realmente vai vender se ele não tem verba para propaganda? Ele vai ter a venda ativa. Porque aquela venda receptiva, que é oriunda de uma propaganda, ou seja, que o cliente vem comprar, que o cliente busca o produto porque ele foi atingido, ela geralmente vai acontecer quando existe uma propaganda realmente muito eficiente e uma propaganda que vai usar os canais mais fortes e que geralmente demanda um certo volume de dinheiro. Uma empresa que não tem aquele caixa todo para fazer realmente bombar uma publicidade, dificilmente ela vai ter uma grande venda receptiva, né? A venda receptiva ela é oriunda de muita publicidade, né? E assim mesmo, por exemplo, eu trabalho numa empresa que a venda receptiva é a menor parte do nosso negócio. A venda ativa é a maior volume de vendas nossos, né? É muito grande o percentual de volume de venda ativa na nossa empresa e bem maior do que a venda receptiva, embora a nossa empresa tenha muita verba de propaganda, né? Embora essa verba seja grande, a venda ativa acaba sendo muito maior. Por nós dominarmos essa venda ativa, nós nos dedicamos muito a formar, a capacitar, a descobrir talentos, revelar novos vendedores que sejam realmente muito eficientes nessa venda ativa. E o que a venda ativa tem de característica? O vendedor que faz a venda ativa, ele toma muita iniciativa, ele gera o próprio lead, ele gera o próprio contato comercial, ele busca o cliente, ele dá soluções. Se não é por um caminho, ele vai buscar por outro, não é? Ele vai utilizar a indicação de outros clientes, ele vai abordar pessoas nos comércios, ele vai de porta em porta, ele vai buscar, ele vai prospectar o cliente. Então, qual é o vendedor realmente eficiente? Quando a pessoa pergunta, como eu posso ampliar as minhas vendas se eu não tenho dinheiro para fazer propaganda? Sendo um vendedor que faz uma venda ativa. O vendedor que faz uma venda ativa, ele simplesmente não espera nenhum lead, que não venha nenhum cliente até ele. Ele vai até o cliente. Ele cria uma solução, né? Eu até falei, lembrei de um episódio de um empreendedor que tinha uma loja de máquinas agrícolas no interior de Pernambuco, que durante 7 anos de seca ali, naquele período de seca, ele chegava a ter dias que não tinha nenhum cliente entrando na loja dele. Então ele chegou à conclusão que ele ficar dentro da loja era totalmente ineficiente. Então ele montou uma carretinha, ali conectou a carretinha na caminhonete dele e passou a percorrer
os interiores da cidade dele, visitando os agricultores. E o que a surpresa dele é que aconteceu? Que o dinheiro existia, que aqueles agricultores tinham necessidades, ele tinha soluções ali, maquinários que poderiam ajudar aqueles agricultores, e as vendas deles não apenas começaram a acontecer, como aumentaram e se tornaram maiores do que quando estava chovendo. Então, assim, ele passou a fazer a venda ativa. Antes ele ficava esperando o cliente chegar. De repente, ele passou a buscar o cliente. Então, o vendedor que realmente tem muito mérito, que é o vendedor que realmente traz muito recurso e é muito relevante, é aquele vendedor que faz a venda ativa. Ele prospecta o cliente, ele vende para um cliente que ninguém trouxe para ele. Ele foi o gerador daquela conexão e ele foi o gerador do negócio. Ele convenceu o cliente do produto e ele também fechou o negócio. Então, ele de ponta a ponta, ele gerou aquele cliente. Esse é um vendedor de primeira linha, extremamente útil e importante para qualquer negócio. Então, você, GV, que está me ouvindo, seja você um vendedor de venda ativa. O vendedor de venda ativa pode eventualmente até converter uma venda oriunda de propaganda, nenhum problema, mas ele nunca vai passar aperto, porque ele sabe gerar um novo cliente a partir da iniciativa dele. Então, seja você um vendedor de venda ativa. Gaste, se você é empreendedor, dedique menos tempo, menos tempo em somente ficar procurando estratégias para você gerar propagandas que gerem vendas, mas mais tempo dedicando o teu tempo a gerar estratégias de venda ativa, ações de venda ativa que gerem um cliente que veio até você sem necessitar de R$1 de propaganda. Valeu, GV. Espero ter te ajudado. Excelente semana para você. Até quarta-feira que vem aqui no Telegram do GV.